Oi pessoal, voltei para mostrar livros que eu encontrei em sebos, livros que eu encontrei em livrarias independentes, em sebos, na estante virtual também. Eu já fiz esse tipo de vídeo outras vezes, né? E vocês gostaram muito, vocês aprovaram bastante. Então é sempre uma oportunidade legal da gente falar de livros que não estão nas livrarias, não estão aí nas Amazons da vida disponíveis e aparecendo no algoritmo no celular, nem muito menos estão estampados nas editoras, né? Porque muitos desses livros aqui estão esgotados ou estão fora de catálogo. E aí esses são tipos de livros que ficam perdidos e acabam alguns até virando, tendo um valor muito alto que você encontra por aí, mas aqui no Seleção Literária a gente incentiva bastante essa comercialização de livros usados. A gente incentiva muito que você vá e visite sebos para consumir, para comprar livros. Isso é muito importante, você acaba financiando, fortalecendo uma rede importante, comercialmente falando, para o mercado editorial. Fica muito à margem, né? Um setor do mercado editorial que fica bastante à margem, pouca gente fala, pouca gente dá enfoque. E mesmo assim, como uma grande plataforma que é a estante virtual, e aqui eu já aproveito a ocasião desse vídeo para fazer uma crítica de um stories que eu fiz e que realmente eu tive milhares de views nesse story e também centenas de mensagens em que eu critiquei lá a estante virtual. E claro, eu tenho total condição de fazer essa crítica, no sentido de que aqui o Seleção Literária é um canal que há pelo menos 2 anos e meio a gente já vem falando muito sobre isso, incentivando muito a questão do consumo de livros usados, né, em sebos e em livrarias independentes. Que eu comentei na ocasião de que a estante virtual, não fazia sentido a estante virtual contratar canais literários de colegas meus, inclusive, que passam 99% do tempo distribuindo links da Amazon. Ou seja, você está praticando um fogo amigo, né, contra sebos e livreiros. Você recebe uma comissão na sua plataforma da venda dos livros dos sebos, e aí você financia, para divulgar a sua plataforma, você financia canais que passam 99% do tempo distribuindo links da Amazon. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, certo? Para quem fez a propaganda, para quem faz a propaganda, e para quem distribui link da Amazon, e para quem compra na Amazon. Você é livre e eu não estou aqui para cagar regra onde você deve comprar seus livros, onde você deve clicar e comprar, onde for, o algoritmo que for, a plataforma que for, você faz o que você quiser. Mas aqui no Seleção Literária a gente tem um jogo bem limpo em relação a isso e a gente é contra, né? Então eu incentivo sempre que eu posso, ainda mais num vídeo como esse, que você procure sebos da sua cidade. Se tiver, se não tiver, você procure sebos independentes aí no Mercado Livre, na estante virtual, na Shopee, até mesmo na própria Amazon. Tem um marketplace da Amazon de sebos que também colocam por lá alguns livros dos seus acervos. Isso é uma forma importante, e aí eu aproveito a ocasião para fazer essa observação, que infelizmente a gente não vê tanta gente falando assim sobre livros usados, sobre sebos, e fazer também por uma ocasião de uma publicidade é um tanto quanto desconexo, né? Se a pessoa passa 99% falando de Amazon, parar de falar justamente quando recebe o pingado lá da publicidade da estante virtual, e depois no dia seguinte taca o pau, tacando o link da Amazon. E aí você pode pensar, o Davi tá com inveja, tá ressentido que não recebeu uma publicidade da estante virtual. Você também tem todo o direito de achar isso, mas eu acho que o meu trabalho aqui nesses mais de quase 5 anos no YouTube e 2 anos e meio incentivando e conscientizando milhares de pessoas aqui no YouTube a consumir um livro de sebo, não passa por um mero ressentimento de uma publicidade não feita aqui pelo Seleção Literária. Vocês concordam? Bom, mas tirando essa gigantesca introdução e esse parêntese para falar sobre esse story lá que vocês muito comentaram, eu tô aqui com 5 livros, como sempre. Eu escolho 5, 6 livros, né, também para não ficar muito longo, e eu acho que esse vídeo vai acabar ficando longo, de oportunidades aí que eu encontrei, nada muito caro. Inclusive o último deles que eu vou mostrar aqui ao final do vídeo é um livro que está esgotado, ele está bem caro e eu comprei por R$20, nem acreditei quando eu vi esse livro. Mas vou começar aqui com
o primeiro deles que eu comprei na estante virtual, na Três Pontas Livros, é o nome do livreiro lá, na conta, que é o Rastro dos Cantos do Bruce Chatwin, o escritor britânico, que é um... vamos dizer, tem um nome, né? Tem um nomezinho. Literatura de viagem, né? Esse subgênero chamado literatura de viagem, mas tem um outro nome, eu não estou me lembrado agora. Não é exatamente literatura de viagem. É que ele vai até a Austrália. O Bruce Chatwin, ele foi muito reconhecido por essa literatura que ele fez. E aqui ele segue umas trilhas de mitos aborígenes na Austrália. E a partir dessa caminhada dele, dessa expedição, ele começa a levantar questões filosóficas e existencial também, especialmente voltadas às questões do primeiro homem, né, o nômade na África, que se espalhou pela terra. Esse é um dos mais elogiados livros dele, e também é um dos mais difíceis de encontrar. O Rastro dos Cantos e o Na Patagônia são dois livros que eu acho que não é tão fácil de encontrar. Eu encontrei na estante virtual. Eu estava monitorando já o preço dele, saiu barato, mas eu acho que ainda deve ter lá alguns exemplares. E eu nunca trouxe o Bruce Chatwin aqui, né? Eu acho que eu tenho os livros dele que saíram aqui no Brasil. Eu não tenho na Patagônia. Um dia que baixar o preço mais aí, eu encontrar a oportunidade, eu vou acabar comprando. Temos outro livro aqui que eu comprei na livraria Letra L, né? Que é o sebo Livraria do Seu Magela, que foi o episódio que nós gravamos lá, que fechamos essa temporada, vamos dizer assim, temporada da série Livreiros do Brasil. Tem um link aqui embaixo para você conferir. Eu tô falando desse livro aqui do Josué Montello, Noite sobre Alcântara, nessa capa muito bonita, né? Essas capas branquinhas aqui da Nova Fronteira, que saía nos anos 80 e os anos 70. O Josué Montello é um escritor do Maranhão, que está um pouquinho fora dos holofotes aí, as obras dele estão um pouquinho fora dos grandes, da grande crítica aí, dos grandes jornais. E eu também sempre falo dele aqui, mas eu nunca trouxe uma resenha, né, do Josué Montello aqui para o canal. E esse livro é um dos mais elogiados livros e mais premiados livros dele, que conta a derrocada de São Luís. E o enfoque geralmente se dá para a derrocada de São Luís, além da trama envolvendo seus personagens, né? O fim da abolição dos escravos e a derrocada da cidade com essa mudança social, né? E claro, a forma como o Maranhão, Alcântara, São Luís, ela se deixou largada socialmente, politicamente falando, sem uma proteção social para muitos escravizados, muitos quilombolas dessa região. E esse livro aqui é um desses clássicos que eu nunca tinha visto assim em sebos para vender, eu já tinha visto na estante virtual. E aí quando eu vi lá, eu já comprei R$15, vejam só, mais barato que uma marmita, né? Belezura de livro, a gente pode trazer em breve aqui pro canal também. Outro livro, e aqui eu comprei no sebo do Seu Geraldo, que também foi personagem da nossa série. Todos esses vídeos estão linkados aqui embaixo. Da Liv Ullmann, grande atriz sueca, Mutações. Esse livro foi um grande sucesso. Aqui é um livro de memórias dela. Eu tenho essa edição aqui, né, platinada, cinza, que saiu aqui pela editora Nórdica. E a Liv Ullmann foi uma grande protagonista de clássicos do Bergman, o Face a Face, o Persona. Foi uma dessas atrizes aí que realmente dominou o cinema. E aqui ela conta sua trajetória até chegar em Hollywood, os percalços, o convívio com o Bergman, né? Além do convívio profissional, eles foram casados, né? Muitos detalhes da vida dela, o crescimento dela no teatro, chegada no cinema, ascensão, né? Fama, família, tem tudo aqui nesse livro, que é curto, mas que eu já tinha visto algumas pessoas que já leram e que gostaram muito dessa honestidade da Liv Ullmann aqui, desse livro aqui, que virou uma espécie de pequeno clássico, né? Pequeno clássico da autobiografia, Mutações, da Liv Ullmann. Outro livro que eu tenho aqui, e dessa vez eu comprei no sebo
Minha Princesa. Sobre Minha Princesa. Eu tenho uma colinha aqui. O Luar e a Rainha, livro de crônicas do Ivan Lessa, grande jornalista, grande cronista dos jornais brasileiros. O Ivan Lessa, ele foi correspondente da BBC em Londres e escreveu muito sobre a crônica londrina lá, enfim, sobre os mais diversos assuntos. E aqui tá uma reunião, uma coleção de crônicas dele. São muitas crônicas para vocês, acho que passa de 100 crônicas aqui, são muitas crônicas curtinhas, não chega a 100, mas vejam só aí o sumário aqui, ó. Muitas, né? São muitas. Eu acho que passa de 100, se duvidar passa de 100. O Ivan Lessa, como eu estava falando, tem um texto muito ágil, assim, realmente é um texto muito bom de ler. E já fazia um tempo que eu queria esse livro, sabe? Ele não tá esgotado, eu acho que ele não tá esgotado, mas esse aqui eu, sei lá, paguei R$5 nesse livro aqui, tá novíssimo. E eu tô lendo assim, devagarzinho, lendo umas crônicas, pego um dia ali tomando café. Crônicas que ele lançou aqui, ó, todas aqui em meados do ano 2000. Todas com 2000, 2001, vai até 2003. Então tem 2004. Então 2005, termina em 2005. Então tem muita coisa do Lessa aqui. Se você quiser ler uma boa crônica de um grande jornalista, leia esse livro aqui também, O Luar e a Rainha. E por fim, para esse nosso vídeo não ficar tão longo, esse aqui foi uma, assim, dessas raridades que a gente encontra incrivelmente quando está de forma mais despretensiosa possível. Eu tô falando aqui do Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, do José Miguel Wisnik. O Miguel Wisnik é um dos grandes críticos, professor de literatura que nós temos no país. Realmente ele escreve sobre tudo, inclusive sobre futebol, né? Esse livro aqui eu comprei por R$20, gente. Na estantezinha que tem na Coração Selvagem. Coração Selvagem é um café que abriu aqui, aqui em Fortaleza recentemente. E eles têm uma estantezinha, eles vendem alguns livros novos, não muitos. E tem uma estantezinha de livros usados. E aí eu comprei essa belezura aqui por R$20, tá em excelente estado. E ele é difícil de achar, esse livro. É difícil e é caro quando tem, né? E eu fiquei muito empolgado quando eu vi esse livro. Peguei na hora e não soltei mais. Isso é uma dica de ouro, viu? Se você ver algum livro aí, segure até você ir ao caixa pagar. E aqui ele faz uma análise sociológica mesmo, bastante política sobre o futebol, mas não sobre o futebol dentro de campo, né? Sobre o futebol como um reflexo da nossa sociedade. E aqui pega dos termos mais importantes e caros ao nosso debate sociológico sobre o homem cordial, sobre democracia racial e como isso não é meramente uma questão de reflexo social, mas sim uma questão intrínseca da nossa sociedade brasileira e futebolística. E é curioso também a gente perceber como livros sobre futebol geralmente não são muito falados, né? Não são muito falados. A gente tem alguns clássicos falando sobre futebol, mas geralmente eles não são muito retratados porque dizem que futebol não vende, né? O torcedor não compra, o torcedor que vai ao estádio, assim, a grande massa de pessoas que vão ao estádio não compram livros, né? Então, livros sobre futebol geralmente são fracassos editoriais, é o que se diz, né? Mas esse acabou se tornando um clássico, um dos grandes livros do José Miguel Wisnik, que tem muitos livros importantes aí, sobre Drummond, sobre tudo, sobre música. O Wisnik tem muita coisa publicada importante também. Bom, pessoal, esses aqui foram os livrinhos dessa nossa leva. Tem outros aí, depois você vai acabar conferindo também outros vídeos dessa. Eu acho que eu vou até criar uma playlistzinha só com livros de garimpo dos sebos, que aí você pode aproveitar para maratonar. Aproveita para se inscrever no canal, pessoal. Eu tô aparecendo pouquinho aqui no YouTube, mas você ativa o sininho que sempre quando sair um vídeo você será avisado e aí você vem correndo aqui, deixa um like, deixa um comentário. Isso são formas importantes de ajudar a Seleção Literária. Comenta aqui embaixo algum livro que você encontrou aí espalhado aí nos sebos que você visitou recentemente e que quer me passar essa dica. A gente vai trocar uma ideia agora aqui
na parte de baixo nos comentários. Eu vou conversando com vocês por lá. É isso aí, pessoal. Valeu!